Olá! Hoje nós iremos falar sobre os aspectos políticos da escolarização de pessoas com deficiência. Pessoal, mas antes de começar a nossa aula, vamos fazer uma diferenciação para deixar bem claro o que é uma síndrome, o que é um transtorno, o que é uma deficiência e o que é uma doença, tá bom? É importante a gente diferenciar eles para poder entender o porquê de tantos tipos de síndrome, ou de transtorno, ou de doença, e o porquê você não pode utilizar um termo único para se referir a um indivíduo. Vamos começar pela síndrome. A síndrome é um conjunto de sintomas e esse conjunto de sintomas ele vai determinar um estado clínico. Esse estado clínico é que vai gerar a nomenclatura daquela síndrome. Nem sempre a síndrome ela está associada a um problema de saúde e nem sempre uma síndrome ela tem sua causa, o seu porquê, o seu motivo descoberto. Então, enquanto você tem uma doença, que eu posso dizer que essa doença é causada pelo fator X e Y e vai acontecer algum tipo de alteração no teu organismo, as síndromes, pessoal, nem sempre ela revela uma condição específica e nem sempre ela tem uma causa diagnosticada. Quando se tem uma alteração naquele conjunto de sintomas ou surge um sintoma diferente, a gente vê surgindo uma nova nomenclatura, um novo tipo de síndrome. É por isso que é muito comum vocês encontrarem vários nomes para vários nomes de síndromes. E o que vai ocasionar essa diferenciação é porque aconteceu algum tipo de sintoma a mais ou a menos e que vai caracterizar esse tipo de nova nomenclatura. O transtorno, ele vai ser um estado alterado na saúde do indivíduo e ele nem sempre está ligado a uma doença. Então, a gente vai ter transtornos de ordem física, tá bom? Nós vamos ter transtornos de ordem mental. E quase sempre esses transtornos, eles envolvem a região do cérebro. Então a gente tem, por exemplo, transtornos alimentares, nós temos transtornos na ordem da fala. E, enfim, o conceito mais básico que vocês conhecem, que é a deficiência, que é um impedimento a longo prazo. Esse impedimento ele faz com que o indivíduo tenha algumas limitações que ainda são maximizadas por algumas barreiras sociais. Há pessoas que tenham deficiência e há pessoas que tenham limitação reduzida. É quase sempre comum essas pessoas terem os mesmos direitos, tanto a pessoa com deficiência como a pessoa com mobilidade ou limitação reduzida, que não é especificamente uma pessoa com deficiência. Vamos pensar no caso de uma longa escadaria, em que temos uma pessoa que é obesa e uma pessoa que é cadeirante. As duas vão ter dificuldade para subir essa escada. Vamos pensar que a pessoa obesa, com obesidade, ela não tem nenhuma limitação no teu corpo, uma falta de algum membro, mas ela necessitaria, por exemplo, de uma rampa ou de um elevador, tal qual alguém que tivesse algum tipo de deficiência nos membros inferiores. E, por fim, a gente tem o conceito de doença. E aí, a gente tem que se atentar ao conceito de doença, porque ele é muito além de estar gripado ou não, é muito além de ter uma parte do corpo em boas condições ou não, que seria a questão física e a questão mental. A doença ela também tem um conceito social.
Então, o que é uma pessoa? Então, não vamos falar o que é doença, vamos falar o que é saúde. Saúde, uma pessoa saudável, ela tem um bem-estar físico, mental e também social, tá? Caso a pessoa, por exemplo, não tenha uma saúde social, a gente tem pela OMS que essa pessoa está no grupo de pessoa com alguma doença. Então, não é só apenas a doença ou enfermidade ser saudável. São esses três elementos: bem-estar físico, mental e social. Normalmente, os transtornos, as deficiências, as síndromes, elas afetam a questão cognitiva, social, sensorial ou física. Então, por exemplo, nós vamos pensar numa questão cognitiva, a gente tem uma deficiência intelectual. Vamos pensar na questão social, sociabilidade, a gente tem o autismo. Vamos pensar na questão sensorial, a gente tem, por exemplo, a questão da surdez ou da pessoa cega. Da questão física, nós temos a pessoa cadeirante, a pessoa que usa cadeira de rodas ou algum recurso físico para se manter de pé, enfim. Quando falamos em deficiência física, é muito importante, primeiramente, entender a diferença entre os termos plegia e paralisia. Plegia é a ausência total de movimentos. Paresia é a ausência parcial de movimentos. Entendido isso, é importante saber onde acontece a lesão. Ter lesão M significa ter uma lesão em meio lado do corpo. E ter uma lesão significa ter uma lesão abaixo da cintura. Quando falamos, por exemplo, em paraplegia, estamos nos referindo à ausência total de movimentos abaixo da cintura. Pessoas com paraplegia utilizam cadeiras de rodas. Em alguns textos legais, já visualizamos o termo PCR, pessoas em cadeiras de rodas, mas no contexto coloquial ainda se utiliza o termo cadeirante. Agora vamos descrever algumas situações que podem gerar deficiências físicas. Quando há um comprometimento da medula, por exemplo, por acidente, chamamos de lesão medular. Já a microcefalia ocorre quando há um fechamento precoce dos ossos do crânio. Ela não é uma deficiência em si, mas normalmente acarreta o surgimento de uma deficiência física, intelectual, entre outras. A mielomeningocele é uma anormalidade congênita que ocorre nos primeiros meses da gestação e provoca problemas na formação do tubo neural. Quando o líquido da medula não pode circular normalmente e acumula-se no cérebro, gera-se um caso de hidrocefalia. Ela também não é uma deficiência, mas pode provocar o surgimento de deficiência física, intelectual, entre outros. A distrofia muscular progressiva é uma doença degenerativa que afeta os tecidos musculares do corpo de forma grave e contínua. Outra doença degenerativa que pode gerar deficiência física é a esclerose múltipla. A epilepsia, que é um distúrbio cerebral, também pode gerar deficiência física. É importante agora diferenciar paralisia, causada pela poliomielite, da paralisia cerebral. A poliomielite, ela pode causar deficiência, paralisia, tanto em criança quanto em adultos. Já a paralisia cerebral é um termo utilizado para definir um conjunto de distúrbios motores decorrente de uma lesão no cérebro durante os primeiros estágios do desenvolvimento. Ela pode ocorrer no período pré-natal, em virtude de anomalias genéticas,
erros metabólicos, infecções maternas e anóxia intrauterina. No período perinatal, que, que é do parto até o primeiro mês de vida, pode acontecer por conta de traumatismo. Ou na fase pós-natal, que é o primeiro mês de vida, também pode estar relacionado a traumatismo ou situações de anóxia. Já a deficiência intelectual é a nomenclatura usada atualmente para definir o que antigamente chamávamos de deficiência mental. Ela pode variar de leve a grave e as causas podem ser de origem genética, metabólicas, doenças cerebrais e desordens psíquicas. Também podem ser causadas por questões externas ao indivíduo. Por exemplo, infecções, intoxicações no período pré-natal, falta de assistência ou traumas no período perinatal. E depois de um mês de vida, no período pós-natal, pode se dar também em razão de desnutrição, desidratação, infestações. Também podemos considerar os fatores ambientais. É, um ambiente com, por exemplo, com ausência de estimulações. Algumas síndromes também podem ocasionar em casos de deficiência intelectual. Por exemplo, a síndrome de Down, que é um acidente genético no cromossomo 21. A síndrome do X frágil, que é uma alteração no cromossomo X, que causa deficiência intelectual e alteração no comportamento, na casos de hiperatividade e pouca atenção. A síndrome de Williams também pode gerar deficiência intelectual. Ela se dá por uma alteração no cromossomo 7, que gera dificuldades relativas ao raciocínio, à coordenação motora, dificuldade para aprender a ler, a escrever. A síndrome de Rett, ela ocorre mais frequentemente em meninas, que se desenvolve normalmente até o primeiro ano de vida, mas após elas começam a apresentar estagnação no desenvolvimento, dificuldade na linguagem, nas interações sociais, presença de estereotipias e muitas vezes lembram o comportamento autista. O consumo de álcool também pode ocasionar malformação física e deficiência intelectual, conhecida como síndrome alcoólica fetal. Quando falamos em deficiência visual, estamos considerando os casos de baixa visão, que é um rebaixamento significativo da acuidade visual, e da cegueira. As causas mais frequentes de cegueira e baixa visão são a retinopatia da prematuridade, que é uma imaturidade da retina em função de um parto prematuro e também de um excesso de oxigênio na incubadora. A catarata congênita, que pode decorrer da rubéola, contraída pela mãe e passada para o feto, principalmente nos primeiros 3 meses de gestação. O glaucoma congênito, que pode ser hereditário ou causado por infecções. O albinismo, que causa diminuição ou ausência de pigmentação na íris. E também a retinose pigmentar, que se caracteriza por uma degeneração progressiva da retina e também em razão de uma atrofia do nervo óptico. Entre as deficiências mais complexas e menos estudadas estão a deficiência múltipla e a surdo-cegueira. A deficiência múltipla ela é caracterizada pela existência de 2 ou mais deficiências, cuja combinação dá origem a necessidades educativas únicas e permanentes. Já a surdo-cegueira é uma deficiência única, que apresenta a perda da audição e da visão. Bem, por fim, não menos importante, temos os transtornos globais de desenvolvimento.
Aqui também se inclui os transtornos do espectro autista e algumas doenças mentais caracterizadas por sintomas psicológicos. Bem, é, o mais conhecido é o autismo, dos transtornos globais do desenvolvimento. Ele é caracterizado por dificuldades na interação social, na comunicação, e linguagem e também na imaginação. A psicose já é um estado anormal do funcionamento psíquico. Trata-se de um transtorno evasivo do desenvolvimento, cujo aspecto central é a perda do contato com a realidade. A esquizofrenia, ele é um termo utilizado para se referir a um grupo de doenças mentais, caracterizada por sintomas psicológicos que geram uma desordem da personalidade. Outra síndrome não muito conhecida é a síndrome de Landau-Kleffner. É uma síndrome que causa epilepsia, perturbação da linguagem e do comportamento. O transtorno de Asperger é um transtorno invasivo do desenvolvimento, porém, diferentemente do autismo infantil, a criança com síndrome de Asperger apresenta um desenvolvimento cognitivo e intelectual normal e não apresenta atraso no desenvolvimento da fala. O transtorno de Rett já é uma desordem neurológica degenerativa, como eu falei ainda há pouco, acomete mais as meninas após o primeiro ano de vida. A síndrome de Angelman, ela trata-se de um dano no cromossomo 15, caracterizado por uma rigidez no tônus, dificuldade para andar, ausência de fala, riso excessivo e crises convulsivas. A síndrome do X frágil é uma condição de origem genética que gera um atraso no desenvolvimento, problemas de comportamento e, eventualmente, algumas características físicas peculiares. Bem, agora com esse esclarecimento acerca das deficiências, nós queremos destacar alguns marcos históricos e normativos importantes para o movimento de inclusão da pessoa com deficiência na escola. Estamos falando da escola regular. E vamos considerar a década de 90 até os dias atuais. Um dos documentos fundamentais que vem reforçar a educação como um direito de todos é o Estatuto da Criança e do Adolescente, principalmente no seu artigo 50, que determina que os pais ou responsáveis têm a obrigação de matricular seus filhos na rede regular de ensino. Obrigação essa respaldada em documentos internacionais, como a Declaração Mundial de Educação para Todos e a Declaração de Salamanca, que passam a influenciar a formulação das políticas públicas na educação inclusiva. Tanto que em 1994 vai ser publicado a Política Nacional de Educação Especial. Porém, essa política, também chamada de política integracionista, ela condicionou o acesso às classes comuns de ensino regular somente àqueles alunos com deficiência que possuíam condições de acompanhar a turma. Então, o aluno é que deveria se adequar à escola. Tais questões foram problematizadas e, por exemplo, já na Lei de Diretrizes e Bases, a LDB 93/94/96, nós já veremos um dispositivo que preconiza que os sistemas de ensino devem assegurar aos alunos currículo, método, recurso para atender às suas especificidades. Nessa esteira de mudança de perspectiva, a Convenção da Guatemala, que foi promulgada no Brasil em 2001, afirma que as pessoas com deficiência têm os mesmos direitos e liberdades fundamentais que as demais pessoas. Em 2000, teremos a Lei de Acessibilidade e em 2002, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, que define que as instituições de ensino superior devem prever em sua organização curricular formação docente voltado para a atuação na diversidade e também deve contemplar conhecimentos sobre a especificidade das pessoas com deficiência. Em 2002,
A Libras foi reconhecida como uma língua, um meio legal de comunicação e expressão, determinando assim que fossem garantidas formas institucionalizadas para apoiar o seu uso e sua divulgação, além da inclusão da Libras como disciplina nos cursos de formação de professores e fonoaudiologia. Em 2002, também se aprova as diretrizes e normas para o uso, ensino, produção e difusão do sistema Braille. Em 2006, é aprovada a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência pela ONU. O Brasil é signatário dessa convenção. Em 2008, o texto é aprovado e em 2009 ela ganha no Brasil o status de emenda constitucional. Seguindo esse movimento em prol da inclusão da pessoa com deficiência, em 2008 temos a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Para orientar o atendimento educacional especializado, o AE, é lançada as Diretrizes Operacionais de Educação Especial. Isso em 2009. E em 2010, a nota técnica número 11. Também em 2010 é regulamentada a profissão de tradutor e intérprete de Libras. No período de 2012 a 2015, foi instituído o ProLibras, que tratava-se de um exame que tinha como objetivo certificar pessoas proficientes em Libras para atuarem no ensino da língua ou na tradução e interpretação. Também temos o Decreto 7.611, que entre seus pontos, o que mais se destacou foi a distribuição de recursos do Fundeb, considerando a dupla matrícula na escola regular e no AE, sendo ele ofertado pela própria escola ou por instituições especializadas. Esse decreto revogou o anterior, que tratava de duplo financiamento. Aqui no estado do Pará, a gente tem a resolução 001 do Conselho Estadual de Educação. E é interessante destacar o artigo 87, que trata do agrupamento dos alunos, e o artigo 90, que trata da continuidade da escolarização. Em 2015, resultado de muita reivindicação, foi instituído o Estatuto da Pessoa com Deficiência, por meio da Lei 13.146, conhecida como Lei da Inclusão. Recentemente, o Decreto 10.502/2020 instituiu a nova política de educação especial, equitativa, inclusiva e com aprendizado ao longo da vida. Entre as mudanças, direciona aos pais a responsabilidade em escolher matricular seus filhos em escola inclusiva, escola especializada ou em escolas bilíngues. Tal decreto gerou uma reação contrária, uma vez que se prevê que tal política possa excluir pessoas com deficiência da escola regular. É isso. Muito obrigada. Esse material foi organizado a partir do texto de Márcia Honora, Esclarecendo as Deficiências, e também o texto do Ministério da Educação, Marcos Político-Legais da Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva.